Bom dia, sou Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje eu vou falar de Maligno. Antes disso, vai aqui embaixo, dá um like, compartilha e assine o canal. Vai lá também no www.cinemaqui.com.br para conferir mais textos sobre mais filmes. Coragem, também a gente por aí nas plataformas de podcast, live, enfim, sempre num monte de lugar, que eu não vou ficar citando aqui pro YouTube não derrubar a gente. Mas indo pro que importa, Maligno, novo filme do James Wan. Pra quem não ligou o nome à pessoa, o Wan é o cara que criou os Jogos Mortais e depois assinou um monte de coisas de terror que fez um baita sucesso como Sobrenatural e Invocação do Mal. O curioso disso é que o Wan transformou o gênero com um filme tremendamente original, mas toda vez que voltou ao gênero, ele traz com ele essa vontade de lembrar para todo mundo o quanto o terror não nasceu nem com seus Jogos Mortais e muito menos no século XXI. A nova homenagem que ele faz agora com esse Maligno é ao Giallo. O Giallo é um estilo de cinema que transformou o terror e vinha lá da Itália, assinado por gente como o Dario Argento e o Mario Bava. A inspiração deles e de mais um monte de cineastas eram uns livrinhos de mistério e uns livrinhos policiais que foram muito populares na Itália um pouco antes. E uma das características dessas publicações eram que as capas delas eram amarelas, que em italiano, Giallo. Acho que no plural é Gialli, mas o meu italiano está muito enferrujado e na verdade ele não existe, então eu vou continuar falando Giallo mesmo no plural. No cinema isso foi um grande sucesso durante as décadas de 60 e 80 e tem uma centena de filmes por aí para você procurar e conhecer o gênero, que vale muito a pena. Nesses filmes tinha uma fórmula, era preciso ter um assassino misterioso e ele tinha que usar luvas pretas de couro. Ele também era sempre alguém que tinha uma predileção por muita violência e os diretores faziam questão de deixar isso o mais exposto e chocante possível. No Giallo também tinha sempre um detetive que perseguia o assassino ou assassina por aí, e a identidade dessa pessoa era só descoberta no finalzinho do filme, com uma grande surpresa, enfim. A importância do Giallo para o cinema foi tão grande que não é difícil apontar ele como a inspiração direta para outros gêneros que fizeram muito sucesso depois dele, como o slasher e o splatter. O splatter que a gente também pode conhecer como o torture porn, que nos leva de volta ao próprio Wan com seus Jogos Mortais e a prova de que ele realmente parece saber onde está pisando e, ao contrário do que eu falei, nem os Jogos Mortais é tão original assim. E realmente seria fácil imaginar Maligno todo falado italiano, porque o filme é muito um Giallo. Nesse caso, os americanos não iriam ver, porque eles não gostam de legenda, então sabiamente o Wan decidiu não fazer essa loucura. Mas isso é assunto para outro dia, porque que o americano não gosta de legenda. O roteiro do Maligno é escrito pelo próprio Wan em parceria com a Ingrid Bisu e com aquela Cooper. A trama esconde algumas surpresas, portanto é legal chegar para ver o filme sem saber muito a respeito dele. Mas também não são surpresas que saiam de lugar nenhum, tudo é bem estruturadinho e o pessoal mais esperto vai matar uma dessas grandes surpresas logo de cara. Confesso que eu demorei um pouquinho para sacar, mas quando saquei e olhei para trás, vi que valeu bastante a pena e bastante a construção toda que eles fizeram. O que a gente pode falar da história é que ela começa misteriosa em uma espécie de hospital meio esquisitão, mas logo corta por uma passagem de tempo e essa jovem, a Madison, vivida pela Annabelle Wallis, acaba sendo agredida pelo marido e tem um aborto, mas junto com isso também começa a aparecer na cabeça dela, parecem surgir umas visões de um assassino em série matando suas vítimas. Existe ali uma impressão de que ela tá ligada ao passado do assassino, alguma coisa tal, mas isso fica no subentendido e é isso que vai sendo desenvolvido pelo filme. O que importa é que o roteiro coloca o espectador dentro dessa história e faz todo mundo mergulhar nesse monte de perguntas e mistérios. Aos poucos vão rolando algumas dicas e também esse assassino ou assassina, fica aí uma outra dica, vai sendo muito bem construído. E em pouco tempo ele se transforma em um personagem cheio de personalidade e com um monte de detalhes que todo serial killer de cinema precisa ter para ser lembrado. Tem uma arminha que ele constrói e tal, e tem um rolê, tem uma roupa, bem legal. E mais do que isso, principalmente porque tem nele um ar esquisito e bizarro, como se ele tivesse quebrado. Isso também é uma dica que depois vai ser esclarecida. Então, mais um spoiler por aí. Essa construção funciona bem na tela, assim como todo o resto, já que o filme do Wan
tem um visual empolgante e que mais uma vez nos mostra o quanto ele é um cineasta de muito bom gosto. Ele mostra novamente que consegue construir bem o mundo onde ele quer contar a história dele e ainda o quanto ele consegue se mover muito bem através desse mundo. Por isso, esqueça os jump scares do Invocação do Mal. A ideia aqui é muito mais dinâmica e uma câmera que mostra mais. Tem um plongé, aquela câmera de cima, que vai percorrendo a casa meio que pelo teto, que é incrível. E mais legal ainda porque tem uma razão narrativa para aquilo existir. E sim, isso foi mais uma dica. Depois disso, ainda tem uma ótima cena onde a casa é cortada por um movimento de câmera de cima para baixo que dispara o filme para um outro momento da trama. E só essa cena já é surpreendente, é super bacana. Mas esse lado que é disparado é ainda mais bizarro, ainda mais divertido, ainda mais sangrento e ainda mais violento. Quanto mais Maligno se expõe, mais o James Wan vai se deixando levar por uma maluquice ainda mais divertida e cheia de invencionices. Ele realmente gosta da ideia do gore e da violência e junta isso a algumas cenas de ação super empolgantes. Algumas cenas de luta lembram bastante o trabalho dele no Aquaman. Pode acreditar, isso é um elogio enorme, porque as cenas do Aquaman são incríveis. Mas é assim, é tipo Aquaman, mas com muito mais sangue, com muito mais ossos pra fora, com muito mais gente morrendo, enfim. E isso demonstra claramente o quanto o Maligno tem vontade de ser extravagante, mas sem medo de parecer ridículo. Consequentemente, ele vai divertindo demais os fãs do gênero. Tanto por ser uma homenagem sincera, respeitosa e muito bem feita ao Giallo, quanto por ser um sincero e ótimo filme de terror dirigido por um dos nomes mais relevantes dessa geração quando o assunto é terror. Portanto, Maligno é uma ótima pedida. O que também é uma ótima pedida é o Cinema Aqui, sem falsa modéstia. Portanto, assine aqui o canal, dá um like e compartilhe o vídeo. Assim logo mais a gente está de volta com mais filmes aqui no Cinema Aqui.